Agora, claro que a gente vai para dentro do campo, houve erro sim, e ele sabe que houve erro. Todos os jogadores saíram de cabeça baixa depois da derrota, né? Vergonha, né? Nossa. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do canal Opinião Sem Mimimi. E no vídeo de hoje você vai ver as fortes opiniões de Muricy Ramalho sobre a seleção brasileira, onde ele fala sobre o convite que recebeu da própria seleção e também sobre o trabalho do Dorival Júnior no tempo em que passou no comando da Amarelinha, inclusive no triste jogo contra a Argentina. O Muricy Ramalho participou de um podcast apresentado pelo Chulapa, que foi seu jogador no tempo de São Paulo. E no meio da conversa foi tocado no assunto da seleção brasileira. E o Muricy abriu o jogo sobre o convite que recebeu da seleção brasileira, contando detalhes de por que não aceitou trabalhar na seleção pentacampeã do mundo. Vou fazer uma pergunta agora. Por que você recusou a seleção brasileira? Todo mundo me pergunta isso. Só faltava você mesmo. Eu tô me achando. Só faltava ele perguntar isso, cara. Por que você eu recusou? respondo isso desde quando eu falei não pros caras. Todo lugar que eu vou, eu respondo muito isso, né? Eu acho que, é valores, sabe? Eu fui criado desse jeito. Eu sei que no futebol isso não é normal, ou seja, as pessoas manter a palavra, essas coisas no futebol não existe muito e ninguém reconhece, né? Mas só que eu não faço para ninguém me reconhecer, eu faço porque eu acho que tem que ser daquela maneira, né? Na seleção, o que aconteceu, que eu tinha apalavrado, porque eu fui Fluminense, no meio da competição, né? Foi quando eles me convidaram. Só que no meio da competição, uma semana antes de eu receber o convite da CBF, os caras do Fluminense me chamaram e falaram assim, vamos fazer o contrato longo, já que você está aqui, tá bem no Rio, tá bem no time, o time está muito bem. Eu falei, não, vamos fazer, né? Fazemos um contrato de 2 anos, né? Acertamos todas as bases, tudo, o Márcio Rivelino, que era meu procurador, ficou de ir pro Rio, levar advogado, só para assinar só, né? Mas já estava tudo acertado as bases, né? Com o Fluminense, né? Com o patrocinador, com o presidente, né? E depois de um jogo, o cara da CBF me chamou, falou, o presidente quer conversar com você. Eu fui lá encontrar com ele, lá na Barra, lá, conversar com o Ricardo Teixeira, que era o cara. E acontece, cara, primeiro que ele não me convenceu muito com a conversa, sabe? Um cara assim, um pouco querer se impor em cima das pessoas, sabe? E pra mim é difícil, cara, impor em cima de mim é meio complicado, você me conhece, né? Já. Aí, no final da conversa, eu conversei com ele mais ou menos umas 3 horas e pouco, né? E no final da conversa ele perguntou, Muricy, tá tudo certo? Você vai ser o nosso treinador para 2014? Eu falei, não, só que eu tenho um problema. Aí eu falei pra ele assim, sabe? Na última palavra dele. E ele assim, muito assim, né? A gente olha por cima assim, né? Olha, qual que é o problema? Como dizendo, você tá conversando com o presidente da CBF, eu falei, mas tudo bem, eu respeito, mas pra mim é um presidente da CBF, né? Nada mais que isso, né? E eu falei, acontece que eu dei minha palavra pro Fluminense essa semana mesmo, eu dei a palavra, né? E eu tenho esse problema, eu dei a palavra pro Fluminense que eu assinar por 2 anos, tá tudo acertado, né? E ele falou, mas você assinou? Eu falei, não assinei, mas é minha palavra, eu falei pra ele, eu dei minha palavra, cara, entendeu? O que eu pensava dele? Eu falei, ele tinha que pegar o telefone e ligar pros caras do Fluminense, pô, né? Aí ele falou pra mim, tudo bem, então você vai lá e resolve. Eu falei, não vou lá não, tá resolvido, eu vou ficar no Fluminense. Eu sei que foi uma loucura, até meus filhos, pô, na hora me ligavam, pô, você é louco, porque ninguém sabia que eu tava lá. E aí falou, não é que eu sou louco, cara, não sou louco. Se eu fizesse uma coisa dessa aí, ia ser uma coisa errada, porque eu ia deixar um clube que me abriu as portas, né? Depois eu briguei com os caras e saí. Mas por isso que eu não espero nada de reconhecimento, porque no futebol não tem reconhecimento de nada. E aí eu voltei pro Fluminense e naquele mesmo ano a gente foi campeão depois de muitos anos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que assim, cada um tem sua maneira de pensar, eu dificilmente quebro o contrato, eu agora fui convidado, depois que eu vim para São Paulo na coordenação, 3 vezes para ir para a seleção, a última agora foi com o Dorival, quando o Dorival foi para lá agora, a primeira coisa que ele chegou lá no Rio, ele pôs em viva voz ele, o presidente da CBF, me convidando para ir ajudar ele lá, para ser o coordenador da seleção, para ser o braço direito lá dele, né? E eu falei para ele, viva voz, eu falei, olha,
você sabe qual que é a minha resposta, você me conhece. Porque você foi meu jogador e você foi meu auxiliar técnico. Então você sabe como é que eu sou. Você sabe qual que é a minha resposta, né? Falou, não, eu sei qual é a sua resposta. Falei, não. Por que, meu? Eu tô no São Paulo, cara. Eu tenho um compromisso com o São Paulo. Eu tenho um compromisso com a Constituição de São Paulo. Eu cheguei aqui com 9 anos de idade. Eu não posso simplesmente, né, chegar lá, ligar pro Casares, e eu sei que pode até me liberar. Falei, Júlio, eu tô indo embora porque lá vai me pagar mais, é seleção brasileira, é outro mundo, é tudo aquelas coisas. Mas essa coisa não me convence, cara. Não me convence porque eu fui tratado dessa maneira, eu fui criado dessa maneira, né? Mas não para Então, por aí. Ele também falou qual foi o principal erro do Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. Inclusive, mostrou na prática como o Brasil perdeu o jogo contra a Argentina por 4-1. Acho isso. Por isso. Seleção brasileira. O que é que você Eu acho achou que aí dessa polêmica toda e de nós ter tomado aí de 4 da Argentina e... Eu acho o seguinte, eu acho que não é só o Dorival, entendeu? Claro que o treinador tem muita responsabilidade porque ele escala, mas eu acho que para ser técnico da seleção brasileira não é fácil porque ele é muito mais fácil ele ser técnico do time, igual ele era do São Paulo, do que a seleção. Porque no São Paulo ele tem a semana toda, ele treina o time, ele sabe o dia a dia, ele sabe como é que o jogador funciona. Na seleção, ele encontra o jogador 2, 3 dias antes, ele tem que jogar contra a Colômbia, como foi, contra a Argentina. Foi mal. Eu até conversei com ele ontem. Eu sempre converso com ele, ainda mais agora que ele está sendo muito criticado, né? E isso faz parte, falei pra ele, isso faz parte do futebol. Altos e baixos, o cara tem altos e baixos. Você chegou estreou bem pra caramba contra a Inglaterra, contra a Espanha. E amistoso daqueles grandes, né? Não os outros que às vezes tem amistoso sempre. Contra a Venezuela. Ele escolheu duro. Ele foi duro, foi né? Logo no duro, entendeu? Então ele mostrou. Acontece, cara, que eu acho, cara, que isso eu não falei pra ele, né? Isso eu não falei pra ele ainda, não falei pra ele. Às vezes o técnico fica muito refém dos bons jogadores que ele tem. Aí você fala, pô, mas os caras são bons jogadores. São, mas para um time, para o coletivo, não é. Porque você vê como é que é. Se você falar no Brasil, né, se o Dorival vai fazer o que o argentino fez, ele jogou praticamente com 4 volantes. O argentino, com 4 volantes, um meia e um atacante só. Um só. O resto era 4 volantes. Se o Dorival falar no Brasil que vai escalar 4 volantes, os caras vão ficar loucos, pô. Só que as pessoas confundem no Brasil. Às vezes os 4 volantes, como os argentinos, quando eles pegavam a bola, o treinador liberava alguns volantes para chegar de surpresa na área do Brasil. E foi o que aconteceu. Toda hora eles infiltrava, né? E o Brasil no quê? O Brasil ficou refém porque quem que ele vai tirar? Tem 4 atacantes, Rafinha, Rodrigo, o Vini e o Matheus que ele estreou. Ele vai falar, pô, mas eu vou tirar um cara desse, Muricy, para pôr um cara mais no meu campo? Na minha opinião, sim. Por quê? Porque ali eles tinham mais jogador que a gente. Eles ganharam o jogo em cima do meio campo nosso. A gente tinha 2, eles tinham 4. É matemática, entendeu? Isso é uma coisa já técnica, eu tô falando, né? Isso é uma coisa técnica, né? Que acho que houve um erro aí de análise, porque você sabe disso, tem análise, tem vídeo, tem um monte de coisa. Eles já tinham jogado do Uruguai dessa forma, com 4 volantes, um meia e um atacante. E aí, não sei, a coisa não foi boa nesse sentido, né? Agora, até... E também termina falando sobre as mudanças que faria na seleção brasileira. Inclusive, cita o nome do Ronaldo Fenômeno e do Guardiola. Agora, tem muita coisa assim, eu vejo assim, a CBF já está na hora de ter um cara que é do futebol dentro da CBF, na minha opinião. Não quero deixar o cara ser presidente, porque tem esse monte de coisa que o cara tem que ser da federação, tem que ter idade para ser presidente da CBF, mas tem que ter um cara lá que, no futebol, que seja, por exemplo, igual o Ronaldo. O Ronaldo, nem ouviram o Ronaldo. Eu sei, porque eu conversei com ele há um mês atrás, ele tinha propostas, mas não deixaram nem ouvir, eles não ouviram. Pô, ele tinha que ser ouvido pelo menos, pô. Ele é o Ronaldo, ele é o fenômeno, pô. Ele tem um monte de ideia, o jogador da Europa, o melhor dos melhores do mundo. Então, o que eu vejo é isso, sabe? As pessoas... Ali tem que estar Zico, ali tem que estar Ronaldo Fenômeno, ali tem que estar vários. Mauro Silva, que é daqui, que está na Federação Paulista. E não estão lá, entendeu? Então, e às vezes esses caras não querem eles lá, porque sabem que esses caras entendem do negócio e vão querer fazer o certo, entendeu?
Então não é só a comissão técnica que tá, tem muita coisa que já vem errada, né? Embora, qual o treinador que você... Qual era o seu treinador preferido para assumir hoje a seleção brasileira do jeito que ela se encontra depois de uma derrota dessa? Olha, aqui no Brasil, né, eu vou pensar em Brasil primeiro, depois eu vou falar fora, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns, né, treinadores que podem assumir, né? E eu acho que o primeiro da lista hoje é o Rogério Ceni, né? Primeiro da lista. O Luiz Felipe Luiz do Flamengo foi meu jogador, mas está começando a carreira. A seleção brasileira é uma outra coisa, coisa gigante, já tem um pouquinho mais de experiência, o Rogério Ceni tem um pouco mais de experiência. Eu estou falando em termos de brasileiro. Aí nós vamos para fora do Brasil, para mim, só tem um. Só tem um. Não é Ancelotti, não é o português lá, para mim é o Guardiola. Esse é o cara. Se você quer trazer um estrangeiro, tem que trazer o melhor. E o melhor de todos eles que faz diferente, para mim é o Guardiola. Então, e o Brasil tem bala para chegar no cara, convencer ele para vir para cá, né? E aí, acha que o Muricy seria o único técnico brasileiro que, se ele quisesse, daria jeito na seleção brasileira? Acha que as mudanças sugeridas por Muricy seriam de sucesso para a nossa seleção pentacampeã? Deixe agora a sua opinião sem mimimi nos comentários. Tamo junto e até a próxima!